Vamos começar dando uma mexida? Eu acho que vai ser tão ruim ver vocês tão longe. Vocês podiam chegar pelo menos pro meio aí. Faz esse favorzinho aí pra mim. Tá muito vazio aqui na frente. Você pode até seguir essa dica, né? Quando você vê que a igreja está vazia demais, vem pra frente, ajuda os pastores. Pode sentar. Nós temos a facilidade de querer as nossas manias, né? Os nossos jeitinhos, os nossos lugares. Até dentro de ônibus as pessoas gostam de escolher os seus lugares, não é? Acho que se pudesse, alguns falavam assim, dá licença que esse lugar é meu. É do ser humano. As facilitações, as coisas mais cômodas, mais tranquilas, mais fáceis, né? Mas como nós somos desafiados todos os dias a mexer, movimentar, sair do lugar, porque a gente está vivo e viver em novidade de vida, então se dispõe a mudanças, amém? Tu com seu irmão aí, ó, aceite as mudanças, dói menos, dói menos. Todas as vezes que nós resistimos a algumas coisas, o processo fica mais doloroso, né? Olha, estar aqui na Santa Ceia, né, para você que não sabe, está cheio de gente nova aqui, nós seguimos uma direção de Deus, né, e da palavra, e de um aprendizado que nós tivemos, de que é importante esse momento ser com os discípulos, com aqueles que têm uma compreensão do que é a Santa Ceia. Exatamente porque Jesus deu a ceia aos discípulos. E geralmente quando nós fazíamos, né, na reunião da noite, em que chega visitante, chega uma pessoa drogada, bêbada, ela pode se envolver e participar de uma coisa que vai fazer mal para ela. Ela não está compreendendo aquilo. E compreender sobre unidade, corpo de Cristo, é algo que tem que ter uma clareza e um desejo da sua parte de que realmente você está aqui para isso, né? Então, eu quero hoje, mais uma vez, falar sobre relacionamentos. O Dani é o nosso líder coordenador de célula, né? E ele passou para esse mês sobre essa importância. E como seria, ele até fez um comentário assim, imagina, né? Uma igreja onde as pessoas conseguem se relacionar e trocar experiências e falar das suas dores e compartilhar dessa vida sem medo. Gente, mas nos dias de hoje isso é tão estranho, não é? Enquanto todos querem construir suas carreiras, pisar em cima do outro para crescer e fazer seus planos. Quem pode sair do país, por exemplo, para não enfrentar isso aqui, foge e sai. A igreja recebe uma proposta de viver em unidade, se relacionar, dividir. E aí você fala assim, ai, está muito difícil. E duas canções marcantes foram ministradas nessa manhã. Uma que você declarou que é livre. Quantos sabem e sentem que são livres? Você é livre para se relacionar com o irmão. Você é livre para viver uma vida cristã de fato e de verdade. Você foi livre das cadeias infernais através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Mas fica aquela pergunta para refletir. Por que viver dia a dia como se estivéssemos presos, amarrados, carregando nas costas aquilo que não é nosso? Não é responsabilidade nossa. Algo já foi feito. Lembrei aqui da canção do Daniel Souza, né? Jesus riscou a cédula, nota promissória, ou um cheque predatado, alguma coisa que você deu, um contrato que você assinou.
Jesus riscou, rasgou algo que era contra mim, contra você, e para nos dar vida. Aí chega o mentiroso do Satanás e começa a falar umas abobrinhas na sua cabeça. Começa a apontar suas dívidas, seus erros, seus pecados, suas falhas. E você, eu continuo com dívida, eu continuo com problema, eu continuo. Pensa. Tenta facilitar para você pegar a figurinha, a parábola desse momento aqui. Alguém que tem uma dívida enorme, não vou colocar tão gigante não, vamos colocar uma média aí, que hoje para todo mundo seria muito, 50 mil reais. É muito, não é? Para a nossa realidade, uma dívida de 50 mil, para a gente que é assalariado, que ganha, né, bem menos que isso aí, às vezes 10% disso aí, ou menos que isso aí. 50 mil. A pessoa vira para você e garante que você não deve mais esse dinheiro. Mas vamos supor que era 5 mil de um, 3 mil do outro, e aí o que devia 5 começa, você sabia que você tem que acertar comigo? Não, mas começa a ficar inseguro. É só afirmar, não tem mais dívida não, alguém já pagou, está pago. Está resolvido. É algo que parece tão simples, mas a nossa mente, o nosso coração e o engano de Satanás ainda tenta nos prender. Nada disso eu tinha planejado. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Mas você precisa sair daqui com esse entendimento, você é livre. Você veio cear, você veio participar da mesa. Você tem direito, você foi convidado para comer do pão que representa o corpo de Cristo, beber um cálice, que é um símbolo de uma aliança que nós temos uns com os outros, e de Cristo conosco. E se isso for apenas um ritual, queridos, vai ser tão ruim para você, para mim, para tanta gente, enganando a si mesmo. Você só libera a sua consciência. Mas amanhã, semana que vem, mês que vem, você está com o mesmo problema. É como se a dívida voltasse, ficasse rodando assim, ó. Paga os juros e a dívida continua. E paga os juros do agiota e a dívida continua. Vamos acabar com isso. Eu sei que não é mágica, mas todos os dias aqui, e você na sua casa com o Senhor, você tem percebido que Deus está te chamando para a prática dessas verdades. E quando você se posiciona a praticar uma coisa que seja daquilo que você já assimilou, as diferenças começam a acontecer. Alguém que tem dificuldade de adorar a Deus, fala, não, eu chego na igreja, eu fico tão travado. Um exercíciozinho que você fizer de falar assim, eu, Andréia, vou fazer a minha parte de pelo menos erguer as minhas mãos. Porque eu entendi que erguer as minhas mãos significa entrega, renúncia. Eu me deixo, eu estou aqui, faça a tua vontade. Um gesto. Um gesto. É 1%. É a sua parte. E o Senhor começa a mover. E naquele erguer de mãos, fechar dos olhos, entrar na adoração, o Espírito Santo fala com você. A música parece que foi composta para você. É você e Deus. A responsabilidade não é do levita fazer você entrar no Santo dos Santos. O véu já foi rasgado. Cristo é que fez isso. Você tem acesso, eu tenho acesso. Eu entro se eu quiser. Essa vontade você pode buscar. Eu creio na palavra que diz que o Senhor coloca em nós tanto querer quanto realizar. Eu pego essa palavra quando alguém fala assim, não dá certo não, fulano, não quer, ninguém quer nada com Jesus. Deus coloca esse querer. Eu creio. Mas você também precisa se posicionar com esse desejo. Porque quando você quer muito uma coisa, e eu já falei isso aqui, você consegue. Um vendedor bate meta, um atleta ganha medalha, um
Uma pessoa que quer emagrecer, passa os apertos e emagrece. Uma pessoa que quer um cargo muito bom numa empresa, batalha para essa carreira, e quer, e consegue, e estuda, e faz. Agora, dizer que nós queremos o Senhor e não nos posicionarmos, não vai fazer diferença. Deus te colocou nesse lugar, um lugar realmente de porta estreita. Mas sinta-se privilegiado, querido. Sinta-se amado. Sinta gratidão a Deus por você estar sabendo da verdade. Porque tem muita gente sendo enganada nesse tempo. E no último dia, a surpresa vai ser dolorosa. Essa canção, né, que eu falei de sermos livres, e a outra, quando fala que vai valer a pena. Vai valer a pena. Algumas coisas você vai contemplar aqui, mas pensar na eternidade, pensar no encontro com o Rei, pensar na vida plena, eternamente, é maravilhoso. É você pensar, valeu mesmo. Quando Paulo fala de atleta, né, que ele compara o atleta que corre, sobe no pódio e ganha medalha, é uma realização. Nós, como cristãos, podemos realmente olhar e pensar, nossa, eu estou numa corrida, eu estou numa maratona, mas eu preciso chegar. E não apenas, eu não sei quem ministrou aqui, se foi o último pastor Tony, não lembro quem, se você lembrar, você fala, foi fulano, sobre a maratona, que todo mundo começa naquele embalo, né? Aí vamos supor que eu quero chegar lá naquela portinha branca, e todo mundo vai junto comigo, mas só um é que chega primeiro. Uns começam rápido e param, outros. O negócio é perseverar até o fim, tem que chegar. Amém? Vamos perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão, não só da ceia, mas de casa em casa, no nosso dia a dia. Nós estamos aqui sendo chamados, né, para viver esse reino. Mateus capítulo 6. Você deve estar pensando qual parte desse ensinamento que ela vai pegar aí, né? Só direção de Jesus para nós. A oração dominical. Hoje é domingo, dia de pensar nisso. Mas eu quero que você olhe para cada letrinha que está aí na sua Bíblia, ou para cada palavra que você vai ouvir enquanto eu falo, não como a reza que você já fez durante muitos anos da sua vida. Preste atenção no Pai Nosso. Amém? Fala igual alguém aí, está comigo? Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Ficou claro? Isso é para meditar. Cantar a gente canta, falar a gente fala,
Ensinar os filhinhos a decorar o Pai Nosso é lindo. Mas os discípulos fizeram um pedido para Jesus. Jesus, nos ensine a orar. Quando um discípulo pergunta para o mestre alguma coisa, esse discípulo só quer saber? Sim ou não? Esse discípulo admira tanto esse mestre, que ele fala assim, eu quero ser igual ao mestre. Então, quando ele fala, me ensina, eu estou disposto a fazer o que o Senhor vai falar. E os discípulos fizeram essa pergunta, tiveram a resposta e foram desafiados a praticar aquilo. E é uma oração que vem sendo dita geração após geração e vai continuar. E ela ainda não é verdadeira em muitos de nós. Ela ainda não é uma oração feita, porque quando você fala, eu estou orando, significa, eu estou pedindo, ou então eu estou agradecendo, eu estou falando, eu estou querendo. E às vezes a gente banaliza isso aqui, querido. A Denilson teve uns anos atrás, que ele ministrava na célula da Cidade Nova, esse Pai Nosso, deve ter ficado um ano ministrando sobre o Pai. Quem é o Pai? Sobre ser nosso. Não é só seu, não é só dela, é o nosso Pai. Aquele Pai que olha e quer ver todos os filhos bem, todos os filhos crescendo, todos os filhos saudáveis, é aquele Pai. Hoje, quando as pessoas veem um pai em destaque, elas até falam, isso é um pai de verdade. Pai é ser assim, assim, assim. Pensa no seu Pai, no nosso Pai. Esse Pai que tem desejado ver todos os seus filhos parecidos com o mais velho. No natural, aqui, geralmente o primogênito, o pai gasta tanto tempo ensinando, e ele ensina, ele fala o que tem que comer, ele fala, aí quando chega o segundo, o pai já fala assim, vou pedir a ajuda do filho, ajuda o seu irmãozinho. Aí olha para o pequenininho, faz igual ao seu irmãozinho, Então, queridos, Comunidade do Caminho tem uma proposta, tem um propósito, tem um projeto, tem um desejo, tem um sonho, tem uma corrida para fazer. E essa corrida não tem sido fácil. Tem toda hora alguém tentando dar uma rasteira para você levar um tombo e não chegar no fim. Satanás e os nossos inimigos e aqueles que se dizem irmãos e amigos que não querem que você alcance o alvo. Mas só você sabe o que está te motivando a chegar. E você que vai então abrindo mão do que vai desembaraçando aí de todo o peso e do pecado. Porque não dá para negociar esse reino, queridos. Não tem como entrar, não tem. Olha, ano após ano, geração após geração, fazem livros, criam livros, inventam interpretações de Bíblia assim, Bíblia assado. Bíblia que facilita a interpretação, mas não muda a base. Não muda o fundamento, não tem como mudar. É o Cristo em nós, esperança da glória. É a vontade dele na terra. A mensagem é linda. Mas se ela não for vivida, ela não vale nada. São palavras. Discursos lindos que o mundo está cheio. Agora, se fizer diferença na sua vida, já está bom. Aí faz na sua, faz na minha. Vamos pensar, faz em uma vida. Vai ficar maravilhoso. Gente, tem conversado com tanta gente que eu realmente não estou lembrando com quem eu conversei. Mas essa semana me impactou alguém que falou do entendimento de que vale mais uma vida do que o mundo inteiro. Lembrei. Foi sexta-feira. Eu tive uma oportunidade maravilhosa. Quem conhece Karine e a Lide, que eu conheço há 7 anos, são 2 mulheres do Mães que Oram. Eu vim aqui abrir a igreja para receber umas coisas para minha família aqui ontem. Mas o tempo que tinha que esperar, eu falei com a Denilson assim, a hora que parou o carro ali,
Olhei para o prédio, falei, meu Deus, minhas amigas estão ali, 40 minutos, eu queria tanto vê-las, eu queria tanto essa oportunidade, eu queria aproveitar esse momento. E fui lá. Eita, papai maravilhoso. Porque conversar com homem de Deus, mulher de Deus, profeta, pessoas guiadas por Deus, você sempre vai encontrar alimento, você sempre vai encontrar direção, encorajamento, família, irmãos, pessoas. Amém. E ela foi pontual, ela falou, Andréia, Deus te trouxe aqui para isso, isso e isso. Porque elas estavam tomando um café, lá é uma imobiliária, aí tinha a recepcionista da administração e a cozinha. Cheguei exatamente na hora do café, frutas e tal, aquele preparo ambiente gostoso, mesa preparada. E fiquei ali naquela comunhão doce, gostosa, mas só de olhar para a Karine, o olho dela brilha, transmite vida, luz, fogo, tudo que você quer, não é? As cabecinhas de quem conhece ela aí. Uma mulher sendo guiada. Quando eu a conheci, ela veio na comunidade a primeira vez, eu falei, essa mulher é a cara da comunidade. E ela realmente ela é uma discípula. E ela faz o que tem que ser feito, em todo lugar que ela vai. Ela não está presa, ela está livre. Livre, onde a imobiliária vira igreja. Elas vão para algum lugar e pegam o cliente, fica o dia inteiro conversando, a venda não fecha, Deus vai e move uma outra venda para elas lá. Meu Deus, comissão que aparece, nem de coisa que elas não venderam. Comunhão, vida. Deixar que Cristo te guie. E aí eu me senti guiada para lá, elas se sentiram instrumentos de Deus para me edificar, e por fim eu falei, eu não sei porque que eu estou falando isso. Quando eu falei, eu não sei, ela falou, eu sei. É porque Deus quer que você entenda isso, isso e isso. Foi lindo. Foi sobrenatural. Né? E que bom que quando a Denilson já estava liberada, ele só falou assim, estou ligando só para te avisar que eu já estou te esperando. Aí elas, nossa, ele é britânico. Eu falei, mas é um anjo de Deus que está me esperando com paciência ali. Vou lá. Foi tremendo, queridos. E aí eu comecei a sentir que eu estava gastando o tempo delas, né? Passou uns 40 minutos. E aí eu falei assim, nossa, eu devo estar atrapalhando, vocês têm alguma visita para fazer? Não, Andréia, nós tínhamos uma pessoa para atender. E essa pessoa não chegou. Não sabemos por quê. Sabe o que é isso, queridos? É deixar que o Senhor reine soberanamente sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a terra. Parece um caos, parece uma bagunça, mas no trono está tudo perfeito. Nós estamos falando de uma oração que parece simples, que parece básica e que virou realmente uma reza. Mas aqui tem ensinamentos profundos para mim e para você. E como eu falei que ia falar de relacionamento e peguei a oração como base, né, eu vou tentar pontuar mais algumas coisas aqui, porque eu sei que Deus está, quando Ele bate muito numa tecla, é porque Ele quer afinar, não é? Ele bate aqui na comunidade numas teclas que você fala assim, de novo? Outra vez? Por quê? Para aprender. Quantas vezes você precisou falar para o seu filho pequeno que ele tinha que escovar o dente, tinha que ir no banheiro antes de dormir? A Denília é tão prática, soluções práticas tão básicas, que ela só olhava para os meninos e falava xixi, dente e cama. Pronto. Xixi, dente e cama. Né? Então, queridos, nós vamos precisar de algumas coisas para esse relacionamento funcionar legal. Para essa família. Promover em Deus o crescimento que Deus está esperando de nós. Antes de pular para o tópicozinho que eu quero falar, eu sei que algumas pessoas aqui já estão sabendo, porque graças a Deus tem guerreiro de oração. Mas quem vem para a oração se surpreende toda terça-feira, porque Deus gosta de fazer com a gente umas coisas assim, incríveis.
E nós presenciamos de uma forma muito rápida, porque foi numa terça e na outra terça, a chegada de 2 pessoas para a comunidade, que chegaram com desejo de ficar, serem cuidadas, porque já viram a família. E quem chega aqui é muito fácil de gostar, fala sério, não é? Mas, depois que chega, começa a ver que essa família tem aquelas coisas daqueles pais assim, que você fala, nossa, esse pai é uma benção, mas ele é muito... essa mãe aqui é muito legal, essa família é linda, mas, nossa... É assim mesmo. É assim mesmo. É um lugar que você vai ser instruído, ensinado, corrigido, porque a gente quer alinhar ao Pai. O padrão é alto. Tudo que a gente tem feito aqui na comunidade, que tem gente que acha lindo, está pouco. Sabia que está pouco? Não olha para a gente como referência de amor, de perdão, de igreja perfeita, porque não somos. Diante do que nós sabemos, já era para nós estarmos muito mais longe. Diante do que você, que está aqui, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 5 anos, não importa. Você já chegou, já está sabendo, já deveria estar praticando, mas você está escolhendo continuar governando a sua vida. E enquanto você continuar governando a sua vida, você vai ver que a coisa não vai fluir como deveria. Eu lembro que, quando eu comecei meu relacionamento com a Denilson, já olhava, o cara já lia a Bíblia, já orava e tal, parecia que estava tudo ok, Deus pediu isso, Ele deu, Deus pediu aquilo, Ele deu, e Ele foi dando, amém, tá bom, não tá? E aí Deus virou para ele e falou, tá bom, ainda não. Ele mesmo chegou, Deus, o que mais que o senhor quer? Adenilson José dos Santos, eu quero o governo da sua vida. Pronto. Senhor, já entreguei meu dinheiro, Senhor, já entreguei meu tempo, Senhor, já entreguei minha namorada, graças a Deus. Senhor, entreguei, né? Se ele não tivesse entregado a namorada dele, queridos, talvez ele tinha entrado para um casamento torto, não tinha dado certo, mas ele entregou a namorada, aí Deus me permitiu ser a namorada dele, e nós casamos e vamos fazer 29 anos de casado semana que vem. Oh, né? Então, entrega. Você está segurando, mas é meu. Entrega, ele entregou a namorada, entregou a família, entregou os amigos, entregou o emprego. Aí parecia que estava bom. E Deus falou, você está muito donozinho do seu nariz ainda, eu quero o governo. E quando Deus pegou o governo, está governando até hoje. Amém? Estou fazendo uma volta, né, mas eu estou sendo guiada, então vamos lá. Você vai precisar de 3 pontinhos aqui, importantes para a gente manter esse relacionamento legal. Não andar sozinho. Você fala assim, mas isso aí eu já sei. Estou fazendo discipulado, estou fazendo isso, estou indo na célula, estou tranquilo. Será? Será que você está conseguindo andar com alguém, mas que realmente essa pessoa também está alinhado no propósito? E vocês caminham juntos, caminham na visão, caminham, né, na vontade de Deus. Abre comigo com a sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 11, verso 1. Segundo Samuel 11, 1. É um texto conhecido por muitas pessoas, né? Mas eu ouvi, ano passado, o pastor Jamê, ministrando, só aqui, né? Ministrando sobre unidade. E quando ele falou sobre essa atitude de Davi, eu fiquei surpresa, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela te dá a oportunidade, o Senhor te dá a oportunidade de ter revelações do que está por trás das letras. E às vezes o Dani tem uma experiência com o Salmo 23 e o Jefim tem outra. Mas como assim? Está escrito, o Senhor é o meu pastor.
Vamos supor que o Dani leu, o Senhor é o meu pastor. E aí a ênfase que vem para ele é de que, para ele ser pastoreado, ele precisa deixar Jesus ser o Senhor, literalmente, e ele ser o servo. Então, ele teve a revelação: tu és o Senhor da minha vida, me pastoreia, Jesus. Amém? Clareza que o Dani teve com o Senhor é o meu pastor. E aí o Jefinho leu o mesmo versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele começa: pastor, o que é pastor? Deixa eu pesquisar. Pastor cuida de ovelha, pastor faz o que com ovelha? E aí ele começa: eu sou ovelha? Eu estou agindo como ovelha? Eu estou deixando o pastor me guiar? E aí o Jefinho começa a pensar no Salmo 23, pastor, pastor, o Senhor me pastoreia, eu sou ovelha, o Senhor me guia, o Senhor me dá água, o Senhor me dá pão. Entenderam? Uma revelação e outra revelação. E aí o que está nesse versículo, que eu não sabia, que o Jamê descobriu e compartilhou com os pastores, eu vou compartilhar com você, porque eu só amo compartilhar, é o seguinte: decorrido um ano, 11:1, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Só até aí. O que estava acontecendo naquele tempo? Uma guerra em que todos os reis deveriam estar lá. A minha Bíblia, que também tem um estudozinho, eu quero ler com você, porque fala claramente, eu nem preciso entrar em detalhes. Davi viu uma mulher se banhando. Ao invés de liderar o seu exército na batalha, Davi escolheu ficar no conforto do seu palácio. Depois de descansar durante o calor do dia, ele saiu para aproveitar a brisa mais fresca da noite no telhado plano, que servia de terraço para sua casa. Ao que parece, o palácio do rei ficava acima da maior parte das outras construções, de modo que Davi estava numa boa posição de onde podia ver os pátios, terraços interligados e próprios uns dos outros em Jerusalém. Assim aconteceu de ele ver uma mulher banhando-se na privacidade do seu lar. Ela estava quietinha na dela. E Davi estava fazendo uma coisa que não era para fazer. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Era para ele estar na guerra. Ele mandou os outros e ficou no conforto. Gente, quando o pastor começou a falar daquela compreensão, né, de que Davi estava fazendo o que não era para ser feito. Eu falei: quantas vezes nós estamos sendo, né, vulneráveis a uma situação, colhendo problemas de, mas aconteceu isso, aconteceu por quê? Onde que era para você estar? Você estava no lugar certo? Você estava onde Deus mandou você estar? Você estava praticando aquilo que Ele já te orientou? Mas é muita coisa que Ele está mandando fazer. Vou falar aquilo que Jesus falou uma coisa só te basta. Você precisa fazer. Ele não está te mandando fazer muita coisa, não. Faça o que tem que ser feito. Queridos, isso vem sacudindo a todos nós, a mim, a você, a liderança. O Senhor está nos ajustando, nos alinhando, porque tem tanta coisa maravilhosa para acontecer. E como que nós vamos dar desculpas? Com tanta clareza que está diante dos nossos olhos. É igual quando você olha para o seu menino, ele está mentindo para você, está tentando te enganar. Aí você fala assim: meu Deus, a quem que está querendo saber? Aí você só queria ouvir da verdade, porque confessar é importante. Falar a verdade é necessário. Aí você fala: onde é que você estava? O que você fez? Aí faz igual Adão e Eva, né? A síndrome. Foge, mente, arreda. Não quer estar na presença do Senhor. Então não é bom que você fique sozinho. Lá em Provérbios 18:1, não precisa abrir não, só fala assim, que a solidão busca os seus próprios interesses, né? Então, vamos nos unir, vamos
nos envolver, mas envolver com amor, envolver com os princípios que você já tem sido instruído. Porque você não querer estar sozinho, querer estar com alguém, mas querer que só esse alguém faça alguma coisa, é como abraçar. Quando você abraça, é estranho você ficar duro assim, né? E não abraçar o outro. Quando você abraça, no mínimo a pessoa vai pôr a mão no seu ombro, vai soltar a mão, vai receber. Mão dupla. É recíproco. Interessante que eu queria falar sobre isso e não consegui anotar, mas ontem à noite eu estou assim, gente, aquela palavra de reciprocidade que já fluiu aqui há um tempo, né? Os mandamentos recíprocos. Eu faço e você faz. Né? Querem citar aí? Hã? Perdoar e ser perdoado. Amar, ser amado. Né? É recíproco. Dar e recebe. E vai fluindo. Quando as coisas estão bem, vão fluindo. Flui ministérios, flui na oração. E falando em oração, eu acabei não contando a bênção direito, né? Que alguns eu falei que estavam sabendo. Deus moveu uma mãe para estar aqui. A Bia viu, em plena terça-feira, porta aberta, a pessoa escuta barulho de ensaio de criança, deve pensar, é um culto acontecendo, não sei. Às vezes é até antes de ligar o som, né? 7h30, o povo vai chegando. E aí Deus trouxe uma que a Bia orientou, deixa a criança aí com a D e vem orar com a gente. Deus moveu profeticamente, alcançou o coração daquela moça, domingo ela estava aqui. Na terça chega eu, 7h30, a Denília conversando com uma outra, e a do cabelo cacheado do domingo passado sentada. Eu falei, uai, deve estar com ela, né? Já veio, já trouxe outra. Alguma coisa aconteceu. E a Dê me apresentou. Gente, que sensação mais linda. Deus está atraindo pessoas para estar aqui. Esse ambiente está cheio da glória. Esse ambiente é para ser vivido, é para você entrar de braçada, não é para você ficar gastando seu tempo aqui, não. Tem água para você mergulhar, tem fonte de vida para você receber. A pessoa mora ali atrás do EPA e não sabia que aqui era uma igreja. E entrou na terça-feira porque o próprio Espírito Santo mostrou para ela esse lugar. Ela trouxe o filhinho aqui no salão e de repente ela falou com o pai dela, parece, aqui não é mais um salão de festa? Pessoal, não, é uma igreja. Ela mesma vai contar isso depois para vocês vão gostar de ouvir, ela é uma graça, chama Keila. E olha que coisa mais perfeita. Ela tinha dito que se tivesse uma igreja perto da casa dela, ela ia. Aí ela achou, ela obedeceu, ela veio na terça. E deixou a menininha um pouquinho e foi para a oração, mas a menininha também subiu e Deus abençoou e está movendo. Daqui a pouco está na célula da Dênia. Eita! A Carla e o Marcelo, Deus moveu também. Ó. Você que convidou? Você não fui eu. De repente chegaram aqui, mas sabe quem convidou? Porque é importante você convidar e falar. A Thalita, que ficou com a gente, sim, pouquíssimos meses, né? Thalita em Portugal, é sobrinha do Marcelo, vai lá na comunidade do caminho. É assim, querido. Quando você vê o fogo cair na bênção aqui, você está falando para alguém? Vem comigo, porque eu sei um lugar onde tem alimento, onde tem água, onde tem vida, onde tem comunhão. Ou você fica assim, não vou convidar não, né? Porque lá é tão difícil. Lá, nossa, o pessoal exige demais da gente. Lá, não, comunidade de caminhão. Você vai, aí fala com a pessoa para ir para outro lugar, mas não tem coragem de chamar para cá. Presta atenção. O que você está recebendo, compartilha. Ministra vida. Então era isso, não ande sozinho. Mas para não andar sozinho tem que fazer um esforço. Fala igual os meninos, esforço. Mas a palavra que fala, esforçai-vos mutuamente. Efésios 4, né? Nós vamos ter que nos esforçar. Porque um vai cutucar o outro, um vai dar trabalho para o outro, vai ser difícil, gente. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o projeto é a unidade. E para ser um, né? Para ser um, tem que fazer aliança.
Hã? Comer 1 quilo de sal. Lá em casa, como a gente está fazendo pão de queijo, outro dia eu falei assim, nossa, a nossa comunhão está rápida, né? Porque o sal aqui, põe um salzinho aqui, põe um salzinho ali, faz um tanto, já foi uns quilos de sal. Aliança. Quem veio domingo passado, à noite? O Tony não falou sobre aliança? E eu anotei isso aqui, que ele falou que a aliança é uma promessa unilateral, incondicional e irrevogável. Aliança. O Senhor fez uma aliança com você desse jeito. Ele não quebra. Ele é fiel. Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele fez uma aliança com você, e uma aliança de sangue. Uma aliança eterna. Amém? Mas você, às vezes, quer fazer um contrato com a igreja, um contrato com o irmão, um contrato com Jesus. Se der, beleza. Se não der, eu vou para outro lugar. Se o contrato é bilateral, condicional e irrevogável. A hora que um quebra, acabou. Já pensou? Que diferença? É aliança. Ah, mas eu fiz uma aliança com meu irmão. Até que? Eu vou caminhar com meu irmão. Se ele não pisar no meu pé, eu vou suportar fulano de tal. Mas se ele falar assim, assim do meu filho, ou do meu marido, ou nananã. Falaram de Jesus. Falaram mal dele, falaram o que ele não fez, julgaram, humilharam. E nós estamos achando que a gente é alguma coisa. Que se o próprio Jesus passou o que passou, quem sou eu e quem é você para ficar achando que a gente não pode ser, às vezes, tratado de uma forma estranha. Ainda mais num tempo em que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Aí, se você não quer que Jesus trabalhe as suas emoções, se você não quer que o Espírito Santo te encha a ponto de você realmente viver o fruto na plenitude, aí você vai ficar agindo na carne, porque é uma coisa ou outra. Ou é carne, ou é espírito. O que está manifestando? Com certeza é o que mais está cheio. Está lendo Bíblia? Está adorando? Está se rendendo? Ah, o Espírito vai fluir. Mas está se barrotando de veneno, de raiva, de ódio, de mentira, de falsidade. Vai manifestar carne pura, sangrando. Você decide. Viver em comunhão vai nos desafiar a revelar quem somos. Porque se você está junto, não tem como. Você vai para a cozinha com seu irmão e manifesta. Você vai para a quadra com o seu irmão, ele manifesta. Não é? A gente foi para o lazer, foi só um dia, que delícia e tal. Maravilha. Mas vamos fazer 5 dias naquele sítio lá. Todo mundo lá. Ninguém pode sair. Mas está muito tarde, eu quero ver o que está acontecendo lá na rua. Não, nós marcamos 5 dias só aqui dentro do sítio. Eu quero a piscina, eu quero a casa, eu quero a quadra é lá fora. Não, a quadra só dia 1º de maio. Esses 5 dias, aliança no sítio. Vai ser fácil? Vai ser cada um falando, eu quero isso, eu quero aquilo. Se ele está errado, o Juninho está mandando demais. Não é? Querido, o Senhor está trabalhando conosco nesses pontinhos que parecem chatos, mas são necessários. Senão nós não vamos romper. Porque o que a gente já rompeu até aqui, em 23 anos, todo mundo que está aqui há mais tempo sabe que foi exatamente nessa mexida de relacionamentos, não foi? Porque a gente deu a mão na hora da dor, a gente alegrou na hora da festa, a gente estava junto nos momentos difíceis, a gente sustentou em momentos dolorosos, financeiros, de solidão. 23 anos fazendo isso. Mas quem chega precisa passar pela mesma porta, pelo mesmo caminho. Então, nós vamos sustentando uns aos outros, ajudando uns aos outros, porque nós não conquistamos o que conquistamos até aqui, da noite para o dia, e nem foi fácil. Nós temos líderes aqui que sangraram, que pagaram preço
de joelho, de oração, de unidade, de dores, de lamentos, que não foi pouco, não. Mas eu não estou aqui para falar dessas coisas, eu estou aqui para falar do resultado que isso trouxe. Nós somos fortes, nós somos embasados na palavra, nós somos corajosos. Deus nos tirou dali, nos colocou aqui com um propósito. E está acontecendo. Abra os seus olhos para você ver. Está acontecendo. Talvez não foi, já tem 1 ano e meio, o que está acontecendo? Abra os seus olhos, compare, veja o que Deus está fazendo, veja o seu crescimento, olhe para dentro de você, quem você era há um tempo atrás, quem você é hoje, como que Deus te trouxe força, vida. E isso é para que você também ajude outros. Nós estamos vivendo dias de muitas pessoas extremamente doentes, extremamente cansadas, sobrecarregadas, desesperançosas. Elas não acreditam no mundo, na política, no país, na família, no irmão. Aí já pensou se todo mundo fala assim, eu não acredito e vou ficar só? Vai ser igualzinho aquela história dos porcos espinhos, que veio o inverno, e porco espinho se aquecia junto, mas estava difícil, estava sangrando, estava doendo, e alguns foram se afastando, foram congelando e foram morrendo. E os poucos que aceitaram a dor dos espinhos, o estar juntos, os sangramentos, o inverno passou, a geada passou, e eles sobreviveram. Nós somos sobreviventes. Nós somos um remanescente. Nós somos aqueles que, se o Senhor nos permitir, nós mantivermos firmes, vamos ouvir. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso não é uma palavra para a gente se achar, é uma palavra para a gente querer mais. Para a gente continuar, para a gente ir até o fim. Amém? Essa aliança precisa ser restaurada, essa aliança precisa ser renovada. Porque para viver assim, um tem que cooperar com o outro. Quando o seu pezinho machuca, sua mãozinha vai lá e cuida. Quando o seu olho arde, sua mãozinha vai lá e mexe. Quando um membro seu está ferido, todo o seu corpo reage para te ver bem. Não deixe que o inimigo deixe você cego nesses dias, para fingir que você não está vendo a dor do seu irmão. Tem gente perto de você, precisando da sua ajuda. A Meire ministrou no encontro, esse final de sexta-feira. Foi falado também sobre isso. Os cuidados que nós temos que ter uns com os outros. Cuidar de você, cuidar do outro. Porque se você não olhar para você, não tem como você ajudar o outro, né? Cobrar do outro uma coisa que nem você está fazendo, presta atenção também. Fala de novo assim. Porque o texto que nós lemos de perdão, você orou e fala assim, olha, que o Senhor me perdoe assim como eu. E é engraçado que o texto coloca, não é que você vai fazer, não. Volta aí no Mateus 6. Já está feito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Eu estou perdoando, então o Senhor pode me perdoar. Não é? Me perdoa, Senhor, porque semana que vem eu vou perdoar o meu irmão, então me perdoa agora, que se o Senhor me perdoar, eu perdoo o meu irmão. Se o Senhor fizer assim, eu faço. Tem gente querendo fazer gambiarra com Jesus. Eu vou na igreja, eu vou fazer isso, tá bom, Senhor? Se eu fizer isso, um voto com o Senhor, o Senhor faz isso. Quem é o Senhor? Ele ou você? Quem está governando? Venha o teu reino e faça a tua vontade. É essa vontade que para nós é dolorosa, como vivemos ontem, naquele momento de dor com a família da Alcione. Uma vontade nossa, orando juntos, orando todo dia, cobrindo a família. Nós não sabemos do histórico, nós não sabemos de nada. Quem sabe é Ele. Ele sabe do amanhã, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe da família. A nossa vida é dEle. Não devemos pensar que só vamos, morrer com 50, 70, 80, 90, 75.
Só mexi para vocês darem uma acordada. Cuidado que o pastor está com uma teoria que está começando a funcionar. Mas Deus o sabe. Ele sabe que Deus sabe. Que se vai ser com 75, ou com 80, ou com 90, Deus o sabe. A gente brinca com ele que o avô dele viveu 90, a mãe 88, a outra avó 88. Está todo mundo bem aí, né? Queridos, eu estou concluindo. E para concluir, eu estava falando aí dessa reciprocidade, né? Mas eu lembrei também daquele versículo que eu preciso falar aqui, que eu falei de 23 anos atrás, das bases do que a gente viveu, e um dos versículos que o Denilson mais falava na comunidade do caminho, era aquele assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, vai perguntar para ele, questiona para ele, não questiona para o outro, não. Tipo, se eu chegar perto do Arthur, fiquei sabendo que lá no ensaio, o Tiago falou que ele não gosta do meu jeito de pregar, não. Aí eu começo, o Tiago falou, é mesmo. Nossa, mas eu gosto tanto do Tiago. Ô Jesus. Eu vou falar com a Nara, para a Nara orar por Tiago. Porque, não, eu não quero ficar com isso. O Arthur fala para mim, eu falo para a Nara, mas eu não vou no Tiago, não tenho coragem de chegar no Tiago. Aí o Tiago pegou contra mim, porque o Tiago falou lá e o Arthur falou para mim, olha que confusão. Né? Mas se o teu irmão pecar contra ti, vai você. Aí eu preciso esclarecer essa situação. Eu preciso ter coragem de abrir o verbo, de perguntar. Aqui, eu acabei ouvindo, né? Às vezes eu nem vou citar que é o Arthur, mas, Tiago, está tudo bem entre a gente? Tem alguma coisa que você está cismado comigo? A cara dele, que André pegou logo eu de exemplo. Está imitando a Denilson, a moda antiga, quando pegava os cobaia. Querido, isso é só exemplo. Eu amo o Tiago, e quando ele saiu da comunidade, eu sonhei que ele tinha voltado. Eu contei para Denilson falou assim, amor, mas ele casou, ele está no ministério, ele está bem, libera, amor, abre mão, porque é difícil perder as ovelhinhas, né? Olha o Tiago aí. Olha o Tiago aí, né? As ovelhinhas voltando. Ricardo voltou, o Doca voltou, o Tiago voltou. Há um tempo aí de Deus restaurar vidas do jeito dele, no tempo dele. Cleuzinha voltou. Quantos anos você ficou fora? Uns 3 anos? 2 anos. Né? A Lu e o Tiago ficaram um tempo e voltaram. Deus faz uns trem doido. Né? A Dênia foi, voltou. Ainda bem que a Dênia foi só 6 meses, meu Deus. Né? Mas se o seu irmão pecar contra ti, vai lá. Gente, aquela última vez que eu ministrei no domingo, falei sobre os ministérios, né? Que lindo. Adolescente, jovem, criança, mulheres e tal. Nos grupos menores, acontece às vezes um tititi, umas bobeirinhas. É família, é relacionamento, é gente, é ser humano. Esclarece. Deixa o trem embolar, não. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E para completar, eu preciso mais um pouquinho da sua atenção, porque eu sou a menina dos papéis, né? Vocês sabem. Então, de repente, estava eu lá no meu quartinho, que é um escritóriozinho, com uma revista velhinha, até desbotada, Vida e Saúde, de 2003. 2003. Hoje a gente só quer saber de Google, né? Pergunta para o Google que ele responde. Mas eu gosto de revista, eu gosto de agenda, eu gosto de algumas coisas assim. Sei como é que eu vou fazer para queimar alguns, abrir mão, porque não dá para ficar guardando o resto da vida, né? Esse mundo digital. Mas pensa, se numa revista de nutrição, de alimento, de saúde, de chazinho, de não sei o quê, que eu nem sei porque que eu guardei essa revista, tem na última folha, eu estava simplesmente folheando. Foi um dia lá em casa que alguém estava gripado, alguém estava precisando de alguma coisa. A terapia do perdão.
Então, eu preciso que você preste atenção, porque isso aqui vai te ajudar. Isso aqui vai clarear algumas coisas para você. Vamos lá, prometo que eu estou encerrando. Glória a Deus. O perdão dignifica, porque nos libera da presença injuriante do ofensor, ofendendo-nos dentro de nós permanentemente. Pensa, alguém te ofendeu, todo dia você está com esse trem na sua cabeça. Então, quando você perdoa, você se libera da presença do injuriante do ofensor. Olha que trem mais bacana. Eu gostei do conceito. Isso aqui é de um psicólogo chamado Mário Pereira. O perdão tem sido considerado como um aspecto vital do processo psicoterapêutico. Apesar de a psicologia secular ter esquecido esse tratamento, em 2003 estava falando que já estava esquecido, imagina agora, né? Tem gente que nem mexe. Talvez isso se deva a um fenômeno de paranoia da psicologia científica, que rechaça todas as questões que parecem ter um tom filosófico ou religioso. Também tem se considerado o perdão, desde a antiguidade, como um fator essencial para curar e restaurar vários tipos de relações rompidas. Fala comigo, curar e restaurar. O perdão cura, o perdão restaura. Amém? De maneira específica, o que se entender por perdão? O dicionário apresenta muitos significados para essa palavra. Por um lado, significa cessar de sentir ressentimentos contra alguém. Então, pronto, não estou sentindo nada, resolvi, né? Perdoei? Você pode ter essa sensação, é um conceito. Só que tem casos e casos, situações e situações. Então, avalie. Você está com um problema em casa? Você está com um problema com seu amigo de infância? Você está com um problema com seu chefe? Alguém te fez uma raiva danada e você não consegue resolver, você precisa perdoar? Avalie aí, como é que está a situação. É também abandonar as reclamações de punição contra o ofensor. Optar por deixar de exercer a penalidade. Abandonar, você que decide, eu não vou fazer, eu não quero ficar com esse sentimento, eu não vou continuar assim, eu preciso liberar, né? Eu preciso me sentir livre desse injuriante ofensor. Amém? Estamos nos conceitos. Abandonar as reclamações. A partir de uma perspectiva psicológica, o perdão tem sido definido como a renúncia por parte do injuriado a se ofender com possíveis condutas vingativas. Isso aqui é interessante. Vou repetir porque acho que você não entendeu. A partir de uma perspectiva psicológica, o perdão tem sido definido como a renúncia por parte do injuriado. É você que está magoado. Você vai renunciar. O quê? Renunciar por parte do injuriado a se ofender com possíveis condutas vingativas. Sabe aquela pessoa, você já está com um problema e a pessoa fica cutucando mais e quer vingar, e quer fazer, e quer mexer, e quer... Gente, não vai dar, né? Ou, outro conceito, a capacidade que tem de um indivíduo de transformar uma injustiça numa relação de amor para com os outros. Você decide. Você quer agarrar a dor? Ou você pode ter a capacidade de transformar a maldade, a injustiça que alguém fez com você, numa relação de amor com os outros. Vamos para a palavra? Porque ali é a revista, né? Ali é o psicólogo, né? E o que Jesus ordena? Ama só quem te ama. Fica bonzinho só com quem fica bonzinho com você. É isso? Amai-vos uns aos outros. Orai e abençoai os vossos inimigos. Você consegue abençoar quem te fez raiva? Você não consegue perdoar? Você está conseguindo orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa? É Jesus que mandou a gente fazer isso. Aí a gente quer ficar... Olha que interessante como é que as coisas vão e vêm, né? Nós estávamos falando no início sobre ser livre. E eu ainda fiz uma pergunta. Por que será que muitas vezes estamos presos, amarrados?
Sabia que a falta de perdão te amarra, te prende? Faz com que o inimigo tenha um acesso à sua vida, aos seus sentimentos? Raiz de amargura, a Bíblia fala disso, é uma coisa muito prejudicial. Tem gente com problema de saúde porque não perdoa. Né? Tá aqui, tá aqui. Perdão é vencer o rancor ou o ressentimento para alcançar a restauração. A gente quer oração. Em nome de Jesus, abençoe que o meu irmão tenha um coração perdoador e seja restaurado. Em nome de Jesus, amém. Resolvido, irmão? Problema com mais ninguém. Não é mágica, é ação. É posicionamento, é obediência, é atitude. Restauração vai ser alcançada se você vencer esse sentimento. Isso é recuperar confiança perdida em outra pessoa. Em virtude de uma ofensa, sem que fique resíduos de mal-estar. Gosto das figurinhas. Sabe o que eu lembrei dos resíduos? Quem lembra daquela irmã de Betim, que eu não estou lembrando nem o nome, esposa do José? Adelaide. Adelaide fez uma cirurgia, tranquilo, deu tudo certo. De repente, começam umas dores, né? Começou um trem esquisito, volta para o hospital, fazem raio-x, ultrassom, descobrem que tem um trem lá dentro. Como assim? Mexeram, secaram o sangue e deixaram lá umas gases. Resíduos. Só uns resíduos. Abriu, mexeu, costurou, tirou o que tinha que tirar, mas ficou um resíduo, e olha que ainda foi um resíduo indevido, que nem foi ela que colocou. Estou pegando a figurinha junto com você. Se alguém quiser aproveitar a parábola, me ajuda aí. Deu trabalho. Porque tinha que abrir. Como é que tirava o negócio? Quando viu, não dava para saber o que era, porque virou uma bucha, né? Aquela gás. Mas quantas vezes fica um pedacinho de não sei o quê, pinça, tesoura, dentro do paciente? E dá trabalho. Nós temos tido a opção de resolver as coisas sem muitos trabalhos. Você pode aprender com o erro do outro, você pode aprender com as verdades da palavra. Você não precisa entrar nos buracos que o diabo quer te jogar. Você não precisa viver tudo que o mundo está vivendo, porque o mundo está assim. Você tem uma proposta diferente de viver vida de Deus, plenitude, caminho reto. É só você escolher, porque o próprio Deus falou, está diante de você a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. É você que escolhe. E o texto está acabando, né, dona Andréia, que fala que vai acabar e não acaba? Pode-se dizer que o perdão não é um sentimento ou uma emoção, mas algo sujeito à vontade. Fomos pegos agora. Né, tia D? A D foi é uma pessoa, né, que eu sempre admirei, e eu falo muito que ela tem a solução dos negócios. Você está com problemas, D? Isso é uma graça de Deus sobre ela. Mas essa graça vem porque ela se dispõe a ter a atitude correta. Ela sabe que ela pode escolher acertar ou errar, e ela fala, não, eu vou escolher acertar. E aí ela quer ajudar o outro a acertar. Se a gente for contar aqui um histórico do que a D vem fazendo com uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, desde que ela se converteu, ela é uma pastora que não é chamada de pastora. Um dia eu falei para ela que ela tem o dom, igual do Adenilson, que eu raramente vejo, de cuidar de alma, de curar. Ela pega um negócio problemático e destroça os pepinos com graça de Deus. Porque ela entendeu. E uma das coisas que, na época da pandemia, a gente estava conversando, e ela estava vendo aquela série de vídeos do Jonathan, que alguns irmãos estão vendo, algumas mulheres já viram, e eu vou continuar compartilhando, que vai dando pontos para praticar. E esses dias ela me falou, Andréia, aqueles vídeos me trouxeram cura. Porque ela enxergou o que ela não enxergava em relação às posturas erradas que ela ainda tinha, e ela se ajustou. E ela ficou livre. Não é isso, Dê? De problemas que pareciam enormes, mas que eram pequenininhos, ela falou, é só isso que é para fazer? Eu faço. Tem uma gase esquisita na barriga?
Abre, tira, pronto. Ah, mas não pode abrir, não pode rasgar de novo, eu vou morrer se tirar isso daqui. Você vai morrer com isso aí, se você não deixar tratar. Porque para curar tem que mexer. Não é verdade? E eu sei que Deus quer nos curar, para que curemos outras pessoas, né? Então, falei da vontade, não se pode eliminar a irritação ou o mal-estar, deixados como agravo e substituí-los automaticamente pela aceitação passiva. Ah, não, isso aí não é problema não, isso aí não é problema não, estou aceitando. Tem que resolver. Alguém pode decidir a exercer a vontade perdoando. Alguém pode decidir e exercer vontade perdoadora, ainda que persista o incômodo. Repete comigo, vontade perdoadora. Trazer o perdão para uma coisa de ação assim fica diferente, né? Isso é perdoador, isso é libertador, uma ação perdoadora. Você vai poder, então, decidir exercer isso. Quando se perdoa, o primeiro beneficiado é o sujeito da ação. É possível que o outro nem se importe com o perdão, não queira recebê-lo e até continue te odiando. O problema é do outro. Nós estamos falando de você. Porque talvez agora alguém pensou assim, não, fulano tinha que estar aqui. Nossa, se fulano soubesse disso, talvez não tinha acontecido aquilo. Não é o fulano, é você. Foi o Senhor que trouxe você aqui hoje. É para mim, é para você. O perdão é válido, ainda que falte reciprocidade, pelo serviço que presta a quem o exerce. Já dizia John Toff, que é o que falou essa frase bonita aqui, que o perdão libera a presença injuriada do ofensor. Ele fala que o perdão dignifica, e... Vou ter que repetir a frase. O perdão dignifica porque nos libera da presença o injuriante do ofensor, ofendendo-nos dentro de nós permanentemente. Em consequência, o perdão tem seu epicentro na área mental, mais do que no relacionamento, e aplica-se primeiramente à esfera do perdoador, mais do que à relação com o agressor. Ele procura recuperar ou reconquistar a paz. A condição de pessoa, de abandonar nossos estados violentos, nos quais nos metemos, ou em que somos envolvidos por outros, você às vezes procura e às vezes é envolvido. O perdão proporciona a indulgência e a tolerância, a benevolência, a abnegação, a atitude de grandeza, de conceder desculpa. Você não sinta que você vai te perder, você está sendo humilhado, você está sendo grande, você está sendo uma pessoa incrível, se você perdoar, se você procurar, se você resolver. Amém? Tudo, essa grandeza de conceder a desculpa, tudo isso gera paz ao ofensor e, em grande medida, também ao ofendido. Uma palavra de esclarecimento, uma palavra de reflexão, uma palavra de incentivo, é o que o Senhor está nos dando hoje. Porque o que a comunidade tem vivido é lindo, mas o que nós temos para viver é maior ainda. A gente tem cantado, né? Grandes coisas estão por vir. Gente, essas grandes coisas estão nas pequenas coisas. Olha que legal. Nas pequenas, nos relacionamentos, nos casamentos, nas crianças brincando, nos nossos passeios, que nós vamos ter que arrumar outro dia de feriado para a gente, né? Dia 1º de maio, marcou. Vamos arrumar outro. Arruma outro feriado aí depois de uns meses. Porque foi maravilhoso. É lindo, é intenso. É real, é palpável. Amém? Agora chega de empolgar, né, André? Já acabou? Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Pense um pouquinho nisso.